Boa noite. No Globo Repórter de hoje, um tesouro verde do Brasil, Mata Atlântica. E começamos com uma boa notícia. Apesar da devastação, muito lentamente ela vai se recuperando. No sul da Bahia, guarda uma reserva intocada que está entre os 5 maiores pontos de biodiversidade do planeta. Do nosso pau-brasil, sai a madeira para fabricar o violino mais valioso do mundo, o Stradivarius. O jacarandá, tão cobiçado que quase foi extinto, agora é criado em viveiros e começa a se espalhar pela floresta. O raríssimo mico-leão da cara dourada, o macaco prego do peito amarelo, também se reencontram no paraíso. No programa desta noite, vamos juntos escalar o Monte Pascoal, símbolo do descobrimento, e conhecer um casal que abandonou a cidade grande para viver numa oca, como os primeiros habitantes do Brasil. Um imenso mar azul que se junta ao infinito. Águas que uniram e separaram povos, continentes, que abriram caminhos para os primeiros aventureiros, levados pelo vento e pela paixão de navegar. Esta foi a principal visão que os portugueses tiveram quando se aproximaram pela primeira vez do litoral brasileiro. Estamos no extremo sul da Bahia. É quase uma viagem no tempo. É pisar no cenário onde a nossa história começou. A descoberta teria sido mesmo por acaso? Difícil saber. A verdade é que os tripulantes da Esquadra de Cabral foram os primeiros a avistar esse belo pedaço do Novo Mundo, há exatos 517 anos. Era 22 de abril de 1500, época da Páscoa. E essa celebração religiosa acabou batizando o principal ponto de referência do descobrimento do Brasil. Aquele lá na frente, o Monte Pascoal. E quando pisaram em terra firme, descobriram também que o paraíso já tinha dono. Eram os índios tupinambás, os nativos que ocupavam essas terras. A etnia foi praticamente extinta. Hoje, são várias comunidades pataxós vivendo na região. Aqui é o Parque Nacional Monte Pascoal. Este é o cacique Guaru, o líder da aldeia Pé do Monte. E nós não poderíamos estar melhor acompanhados. Ele vai nos guiar nessa visita pelo Parque Nacional, histórico, criado em 1961. O topo do Monte Pascoal fica a 512 metros do nível do mar. Olhando daqui de baixo, parece um gigante. Não deixa de ser, mas não é dos maiores. É preciso ter fôlego para chegar lá na cabeça, bem no cucuruto da montanha. É uma trilha com certo grau de dificuldade, porque ela é muito íngreme e são 2 quilômetros até o topo. Melhor seguir os conselhos do cacique, que conhece cada palmo do caminho. Andar devagar, respirar e, de vez em quando, uns goles d'água. Lá em cima, com certeza, teremos a recompensa. Vale a pena. A imagem é boa, é bonita, né? Então vamos. O cacique Guaru mostra pra gente o que ele chama de folha mágica. É só quebrar ele aqui, ó. Amassar? Amassar bem amassado mesmo. E dá pra que ele cheirar pra chegar outras energias positivas. Ah, é? É. Cheira aí, ó. É um cheiro forte. Forte e agradável. Lembra o cheiro de manjericão. Agora é que o bicho pega. É agora que o bicho pega. Dizem que serve para animar. Parece que é verdade. Acho que fiquei mais disposto.
ainda tem muita subida pela frente. Mas a mata que cresce montanha acima também dá uma mãozinha. Interessante. As raízes vão atravessando a trilha, formando uma espécie de escada. Parece que é para ajudar a gente a subir. Estamos próximos de chegar à primeira vista. E que vista! É nesse trecho, conhecido como o Ombro do Monte, que se vê parte da beleza do parque. O verde impactante da floresta segue no horizonte até o mar, 30 quilômetros adiante. Agora é continuar subindo para ver o que nos espera no topo. Só mais uma dose de ânimo. E quando o cansaço parece insuportável... Chegamos finalmente, hein, Cacique? Essa paisagem mais bonita que a gente tem aqui no topo do parque. Olhando assim, a impressão é de que a floresta está bem preservada. Mas é só impressão. Quando Pedro Alves Cabral chegou aqui, ó, isso aqui era um tapete verde de floresta aqui, ó. Tudo era mata. Quando o Brasil foi descoberto, a Mata Atlântica era uma das mais ricas e mais belas do planeta. Se estendia frondosa e saudável por 17 estados brasileiros, do Piauí ao Rio Grande do Sul. Mas ao longo dos anos, a imensa floresta foi murchando, sumindo, exibindo buracos enormes. Hoje, restam menos de 10% da cobertura original. Mas ela ainda preserva surpresas da vida selvagem. É muito difícil filmar os animais ameaçados de extinção da Mata Atlântica, porque eles se escondem bem. Mas o Eduardo está ali, tentando gravar uma preguiça de coleira, que está lá no topo da árvore. Está conseguindo enxergar daí, Eduardo? Estou conseguindo ver uma bola de pelo no topo da árvore. O trabalho dos pesquisadores seria muito mais difícil se não fosse a ajuda de mateiros como Clayton. Nas mãos dos biólogos agora, um dos bichos mais indefesos da floresta, a preguiça. Ela está bem assustada, né? É, ela tá. Embora tenha essa carinha que todo mundo fala que a carinha é sorridente, elas não são dóceis, né? Unhas enormes para se defender e se apoiar na hora de subir nas árvores. Melhor botar luvas para não correr risco. É um filhote ainda, né? É um filhote, tem acho que aproximadamente 8 meses, 1 ano. Tem menos de 1 ano, né? É. E essa aqui é que é a coleira, é isso que... Isso. E aqui atrás também dá pra ver os pelos mais longos. No filhote não é tão definido, no macho ele é bem preto aqui e na fêmea é mais assim. Só que no filhote ainda não dá pra definir. Aqui não dá pra saber se é macho ou fêmea? Não, pela coleira não. E uma pouco preguiça mais. vive quantos anos? Em torno de 15 anos. É, 15, 20 anos. Essa espécie, então, é de 15, 20 anos. Hora de avaliar a saúde. Coleta de sangue para exames de laboratório, medida do tamanho e o peso. 1,620 kg. Essa é uma espécie que se alimenta de folhas, então folha é um recurso muito abundante, né, na floresta. Mas é muito capturada quando está no chão. Agora é só escalar a liberdade. Como é filhote, não vai ganhar o colar de monitoramento. Ainda está crescendo e haveria o risco de morrer enforcado. Qual é a situação desse animal aqui na Mata Atlântica? Ela é uma espécie vulnerável de extinção. É um animal raro de encontrar. Mais raro ainda é a criatura que o Clayton acabou de encontrar. O biólogo se anima, porque não é fácil capturar esse bicho na mata. Ele faz um barulho estranho. Tá meio nervoso, né? Seria medo ou estresse? São os dentes? Ele batendo os dentes? Parece uma castanhola. Esse é o famoso gandu, ouriço preto. A gente pega ele assim. Esse está sendo monitorado. Tem um rádio colar e a gente monitora ele já tem 1 ano, esse animal. Volta e meia vocês capturam para ver se ele está saudável. Sim, e para trocar o rádio, porque o rádio tem duração de bateria de 1 ano, né? Ele é um grande roedor, né?
Ele é um grande roedor, ele pesa mais ou menos 1,6 kg em média. É o maior roedor ameaçado do Brasil. É o animal mais primitivo da família do porco-espinho. Existe há 21 milhões de anos. Mas durante um longo período, ele foi considerado pela ciência suspeito de extinção. Foram 37 anos escondido dos olhos dos observadores e dos pesquisadores. Tá super saudável, é uma fêmea. Ela tá gordinha assim porque tá cheia de folhas. Essa é mais uma espécie ameaçada e, para não ser extinta, depende da saúde da mata. Essa aqui foi derrubada há pouco tempo, né? Sim, tudo indica que foi recentemente essa madeira foi derrubada. Eles derrubaram, levaram só metade e deixaram a outra metade aqui. São centenas de árvores derrubadas todos os meses aqui dentro. Isso a gente vai verificar bastante aqui na reportagem. Ele vive revoltado com o que vem acontecendo dentro de sua área de trabalho. Fábio é o gestor do parque. Acompanhamos com ele uma operação de combate ao desmatamento. Nas trilhas históricas, Polícia Federal e Polícia Militar seguiram pistas de derrubadas recentes. É um contraste chocante. No meio da mata fechada, clareiras da destruição, restos de acampamento. O homem da moto, carregada de madeira, inventou uma desculpa. Você está dentro do parque com madeira e não tirou a madeira de dentro do parque? Rapaz... A explicação não convenceu. A madeira foi apreendida e ele só não foi preso porque se identificou como morador de uma das aldeias pataxós que ficam em volta. Segundo o gestor do parque, os índios são os primeiros a desrespeitar a lei. Essa é uma espécie em extinção? Sim, é uma espécie em extinção e é muito usada para a fabricação de artesanato. Todo artesanato de madeira que a gente vê aqui vem lá do Parque do Monte Pascoal. Você sabia que os índios não podem vender artesanato de madeira extraída lá do parque? Não estou sabendo não, eu estou sabendo agora o que o senhor está falando. É mesmo? É. Mas aqui todo mundo vende. Todo mundo vende com artesanato. Vende e compra. Estamos na feira de artesanato de Porto Seguro. Vocês sabem de onde vem a madeira que faz essa gamela? Não, nos explicaram ali, a gente achou bonito e comprou. Vem de um parque nacional, de uma unidade de conservação da Mata Atlântica. Madeira que não poderia ser derrubada. Essas peças seriam bem mais bonitas se a obra-prima não fosse um crime ambiental. Os índios sabem que não podem derrubar madeira do parque, nem para fazer artesanato, mas insistem em desrespeitar. E com a ajuda deles, até quem não é índio invade a mata histórica. A mais antiga unidade de conservação do Brasil, símbolo do descobrimento, corre sério risco de virar símbolo de devastação. Aqui é um pedaço que está bem preservado. O turismo, na verdade, ajudou a preservar essa trilha, né? É uma fonte de renda alternativa que tem servido para retirar as famílias envolvidas com a exploração de madeira, trazendo para uma atividade que é legal. Mas quais são os limites da resistência da nossa Mata Atlântica? Essa é uma longa história. As ameaças começaram nos tempos de Cabral. Quando não é a devastação, é a seca. Estamos agora no Parque Nacional do Pau-Brasil, outra unidade de conservação que também fica no sul da Bahia. Ela já é bonita, assim desse jeito, mas poderia estar mais bonita ainda. É que nos últimos 2 anos, choveu só a metade do que costuma chover aqui na região. E com isso, várias espécies já estão sofrendo as consequências. Aquela árvore lá na frente já está sentindo, Fábio? Ela está morrendo. É mesmo? Vamos lá que eu te mostro. É essa árvore aí? É essa aqui. Que árvore é essa? Essa é uma figueira. Olhando, nem parece. Apesar da folhagem ainda verde, é uma grande figueira muito doente em estado terminal. Tem quantos metros aí? Essa árvore pode passar dos 30 metros de altura.
segredos da natureza revelados pela fertilidade da terra. A gente está entrando agora no reino das orquídeas e das bromélias. Um mundo quase desconhecido e pintado de todas as cores. Estamos diante de uma belíssima coleção de bromélias e orquídeas. Este recanto do parque é conhecido como Mussununga. E é um ambiente muito raro e único na Mata Atlântica, ocorrendo só no extremo sul da Bahia. E tem muita orquídea, muita bromélia mesmo? Muitas orquídeas e bromélias, dado o tipo de ambiente que nós estamos com maior incidência solar. Aqui na Mussununga, o ano inteiro nós temos espécies florindo. São estratégias para atrair insetos, aves e continuar a vida. E nesse ambiente a gente pode encontrar algumas das maiores bromélias do mundo. Eu vou lhe mostrar. Olha só, que espetáculo. As folhas largas, né? Exatamente para canalizar a água para dentro delas. Pode acumular mais de 200 litros de água. Qual é a importância das bromélias na mata? Elas são fundamentais porque dentro delas existe um mini mundo à parte. Como elas se alimentam da folha da floresta, cria-se um ambiente único aqui dentro, onde insetos, peixes até, outros animais vivem exclusivamente aqui dentro. Quantas descobertas, quanta alegria ver que mesmo maltratada, a nossa mata ainda tem fôlego para nos dar exemplos de vitalidade. Aqui, Zé Raimundo, lhe apresento o Senhor da Mata. Poxa vida, e que emoção eu sinto em conhecê-lo. Sabe quem é este senhor? Ele batizou o país. É o mais antigo pau-brasil das florestas. A idade? Acredite, 1.500 anos, segundo os cálculos dos botânicos. E continua crescendo. Viçoso. Daqui não dá nem para ver onde termina o tronco. Quantos metros ele deve ter, mais ou menos? Te calculo que entre 35 e quase 40 metros de altura. E o gigante continua crescendo, saudável. É só olhar embaixo, bem no pé, para perceber que ele está em plena forma. Isso aqui são folhas, galhos e principalmente a casca dele durante esses séculos de crescimento que se acumulou e formou essa montanha de sedimento. Essa é uma prova que mostra o quanto essa árvore ainda também tem de vigor. É único, é como achar um diamante. Um diamante que de tão perseguido virou raridade. A árvore símbolo do Brasil seria abundante na floresta se não fosse a cobiça que começou com os portugueses e que persiste nos dias atuais. No tempo da colonização ele era perseguido por causa da tinta, né? Da tinta vermelha que ele tem, né? E hoje, por que ele é tão cobiçado? Principalmente para a fabricação de arcos de violino. É o som do Stradivarius. Que o som do violino seja sempre um bálsamo para os ouvidos, mas sem o sacrifício dos últimos exemplares nativos da árvore que deu nome ao Brasil. Um recorde brasileiro, onde fica um dos 5 pedaços de floresta mais ricos do mundo. E o renascimento do jacarandá, a árvore mais cobiçada. É daqui a pouco. Região do Cacau, sul da Bahia. Estamos entre Ilhéus e Itacaré, numa área considerada o coração da Mata Atlântica. Este é um dos poucos lugares do Nordeste onde ainda se vê matas inteiras. Vamos conhecer o Parque Estadual da Serra do Conduru, um refúgio de sobreviventes que escaparam da motosserra. Essa área aqui ainda é uma floresta original, né? Aqui a gente tem algumas áreas bem preservadas, e essa é uma delas. Algumas áreas aqui, elas nunca foram tocadas pelo homem. Nunca houve atividade madeireira, nunca houve pecuária. E quanto mais avançamos, mais descobrimos que, pelo menos nessa área, ela está protegida, escondida, camuflada. Este patrimônio virgem guarda tesouros do Brasil. Uma árvore que, de tão cobiçada e tão perseguida, se tornou uma raridade.
difícil de ser vista hoje em dia. Aqui nós estamos na trilha de um dos últimos jacarandás da Bahia. Quem não conhece, passa e não descobre que isso aqui é um jacarandá, né? Porque é uma árvore muito parecida, né? Muito parecida com as outras. Ela escapou dos predadores porque está dentro do parque. Encontrar um jacarandá na Mata Atlântica é como ganhar um troféu. Protegido, este terá vida longa. Ainda é muito jovem. Essa árvore deve ter aí uns 50 anos de idade, mas ela pode ir até 300, 500 anos. Foram muitos os motivos que fizeram o jacarandá sumir da mata, diz o ambientalista Rui Rocha. Olha, o século XVIII, o século XIX e a primeira metade do século XX, essa madeira era considerada talvez a melhor ou uma das melhores madeiras do planeta para a movelaria. E ela foi utilizada primeiro nos palácios dos reis, né, dos grandes nobres na Europa. E depois foi chegando essa ideia de que ter um jacarandá em casa, numa cadeira, num móvel, numa estante, era um símbolo de status. É uma madeira leve, muito durável, ela dura a vida, cupim jamais vai comer essa madeira. E ela tem uma textura macia, né? Ela fica absolutamente lisa. E hoje, curiosamente, ela é cobiçada para fazer guitarras, para fazer violão, para fazer violino, né? Ah, é? Porque ela tem uma sonoridade fantástica. Salvar o jacarandá da extinção exige muito trabalho. E é na copa dos últimos sobreviventes que se busca o socorro. É lá que ficam as sementes que geram a reprodução. É essa a folhinha do jacarandá? Pequena, né? A gente também coleta os filhotinhos embaixo dela, né? As plantinhas. As plantinhas que ficam embaixo. Que a semente cai, ela germina e brota e fica ali. E leva para o viveiro. Todo o material recolhido é embrulhado com cuidado, como se fosse um presente. Sementes e mudas vão para este viveiro particular que se dedica ao reflorestamento. Jacarandás, jequitibás, sucupiras, pau-brasil, 80 espécies de árvores são reproduzidas aqui. Eu me sinto muito feliz, muito alegre de estar contribuindo para a recuperação daquilo que a gente destruiu. Nilson era o homem da motosserra de uma madeireira. Vivia na mata derrubando árvores para vender. Hoje, trabalha criando mudas para plantar. Você hoje seria capaz de voltar para a floresta com uma motosserra na mão? De maneira nenhuma. Nem volto e nem aceito que as outras pessoas voltem. Agora ele só pega o caminho da floresta carregando a regeneração. Nilson já perdeu a conta das centenas de mudas que plantou em áreas como esta, onde a floresta foi derrubada. Aos poucos, as árvores replantadas vão se multiplicando e recompondo o cenário original. Quem olha assim até acha que é uma floresta normal, mas não é não, ela é muito especial. Daniel Piotto é um engenheiro florestal e conhece como poucos esta área. É aqui que ele desenvolve pesquisas para avaliar a saúde das plantas, das árvores. É uma área que a gente pode chamar de uma floresta primária, realmente muito pouco perturbada pelo ser humano. Em 1992, este pedaço da Mata Atlântica foi notícia no mundo inteiro. Foi exatamente aqui que pesquisadores brasileiros e estrangeiros encontraram a maior diversidade vegetal do planeta. Os pesquisadores contaram 456 espécies vegetais por hectare. Na época, recorde mundial. Piotto estava no grupo que fez o levantamento. De 92 para cá, a região perdeu o posto de campeã da biodiversidade, mas continua chamando a atenção. Está entre as 5 primeiras do mundo. E não só uma grande quantidade de espécies, mas muitas espécies desconhecidas pela ciência, né? Hoje ele é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Em 92, durante o levantamento, Jomar foi o guia dos pesquisadores. Um guia que conhecia muito mais do que as trilhas da mata fechada. Tinha muitas espécies aqui que a ciência não conhecia, Jomar? Nossa, muitas. 22 espécies foram descritas a partir do nosso levantamento aqui. Quer dizer, a ciência não conhecia? Não conhecia. Essa é uma delas. Bem, é um lírio, né? Um tipo de lírio. E que nome ela recebeu?
Neumárica. Essa é a área mais diversa de toda a Mata Atlântica. Mas o que explica tanta diversidade? Vários fatores, dizem os especialistas. O principal é a estabilidade do clima. Nem muito úmido, nem muito seco, o que facilita a vida das plantas e das árvores. Há também um componente histórico importante. Na Era do Gelo, muitas áreas da Mata Atlântica foram destruídas e viraram cerrado. Esta escapou para se tornar um refúgio da flora e da fauna. Em relação à fauna, ela estaria também perfeita, né, para alimentar os animais. Exatamente. Normalmente, quando você tem uma floresta com uma alta diversidade, como é o caso dessa floresta aqui, você espera que a diversidade de fauna seja muito grande também. É grande, sim, e um campo fértil para os pesquisadores. Aqui eles são detetives da fauna. Vivem montando armadilhas para dar flagrantes. Qualquer animal que passar diante das câmeras instaladas na mata ganha uma foto e a identificação. Passou um bando inteiro. Um grupo de coatis. Geralmente esse bicho anda em bando. E que outros bichos a câmera registrou aí? Ó, aqui tem um tatu-galinha. Por que galinha? Na hora que ele imprime as pegadas dele no chão, geralmente a pata traseira deixa um formato de pegada parecido com a impressão de uma galinha. Pé de galinha. Isso, 3 dedinhos. Mas este flagrante foi comemorado. Que é essa onça parda aqui, né? Um macho, uma sussuarana ou onça parda. Grande, né? Ela fica dentro da área do parque. Do Parque do Conduru. Do Parque do Conduru. A onça pintada, vocês não conseguiram registrar nenhuma aqui? Ainda não. Nada. Mas tem? Tem a perspectiva, o pessoal local fala bastante de ouvir a onça e ela, diferente da onça parda, ela tem um esturro, um ronco. A onça parda não tem uma caixa sonora na garganta que dá esse som. Aqui, né? Isso, ela tem um miado. No Parque da Serra do Conduru, a vida da fauna segue o ritmo selvagem. Já nas áreas que não são protegidas, os bichos tentam se adaptar ao que restou da mata. Uma aventura que um grupo de primatas encara com admirável inteligência. Estamos numa fazenda de cacau, o novo endereço de um baiano difícil de ser encontrado, o mico-leão da cara dourada. É atrás dele que nós estamos indo, em companhia de Juliana, bióloga da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em dias de chuva, como hoje, os micos circulam pouco, costumam ficar mais tempo intocados. Mas quando a fome aperta, aí eles saem de qualquer jeito. Eles já identificaram que tem um grupo aqui por perto. Estou reproduzindo uma chamada, que é uma chamada que eles usam para defender o território deles. O barulho da chuva atrapalha, abafa o som do gravador. Vamos precisar de sorte para ver os micos. Parece que a fome apertou. Quem tem paciência e persistência dificilmente perde a viagem. Olha lá a raridade, tentando se esconder nos galhos. Agora sim, dá para ver bem o cara dourado. Ele só existe nesta região da Mata Atlântica e nunca anda sozinho. O líder vem acompanhado da família toda. Frutas, insetos que ficam nas bromélias são a comida preferida. Lá no alto das árvores, de galho em galho, eles vão enchendo a barriga. E ao que parece, não se incomodam com a nossa presença. O que é surpresa para nós é uma rotina para o assistente da bióloga. Mas sempre eu consigo encontrar. Você sabe por onde eles andam? Sei onde ele anda, onde eles param para comer, sei até onde eles dormem. E até ele me conhece. Conhece você? Conhece. Quando ele me vê, fica, Bila, Bila, chega aí, amigão. Bila é o seu apelido? É isso. Chamam você pelo apelido? Com certeza chamam. Bira tem razão, só faltam falar. Pelo menos aqui estão a salvo. Estes sobreviventes do desmatamento vivem sem sobressaltos nas fazendas de cacau. É que para produzir,
A lavoura depende das grandes árvores, das chamadas terras de cabruca, quer dizer, mata mais ou menos preservada que abriga os cacaueiros. Essa aqui é uma cabruca. Isso é uma cabruca. Sobrevivem. Aqui eles conseguem se dar bem. Tão bem que até adaptaram a dieta à realidade da cabruca. Além de frutas e insetos, passaram a comer jaca, que é abundante nas fazendas. 90% da dieta do mico-leão da cara dourada em cabruca é jaca. Há uma ideia de quantos micos existem hoje na natureza? Foi estimado que existe entre 7 mil e 15 mil indivíduos na natureza, mas a gente tem essa margem de erro muito grande, né? Nem os pesquisadores sabem qual era a população original. E apesar de todo o esforço para proteger a espécie, o mico da cara dourada está na lista dos animais ameaçados de extinção. Este é o binho, amigo e anjo da guarda de outro primata raro. O binho também é um membro do grupo já, né? Foi aceito pelos macacos. Eles são muito arredios e, como os micos, costumam se camuflar nas árvores. Mas na companhia de binho, braço direito da bióloga Priscila, pesquisadora da USP, temos alguma chance. Estamos na Reserva Biológica de Una, território do macaco prego do peito amarelo. Eles têm receio, têm medo e fogem dos seres humanos. Seriam o quê? Lembranças dos caçadores? Provavelmente, né? No passado a região aqui teve muita caça. Vamos precisar de sorte mais uma vez. Eles são muito desconfiados e não gostam de estranhos em sua casa. Depois de umas 3 horas caminhando no meio da mata, conseguimos encontrar uma família. Esse grupo é monitorado pela pesquisa. E Binho, que acompanha a rotina dos bichos, batizou muitos deles. Esse que está comendo é o Luciano. E aquela que passa ali com o filhote nas costas, quem é ela? A Larissa. Larissa? Larissa. A Larissa tem quantos filhos? A Larissa tem 3 filhotes no grupo. Esse grupo que a pesquisa estuda tem 27 animais, mas ainda não se sabe quantos deles vivem na Mata Atlântica. A única certeza é que o macaco prego do peito amarelo, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, além de ameaçado de extinção, é pouco conhecido pela ciência. Paixão à primeira vista. Uma paulista e um índio guarani se casam e criam a família numa oca. É daqui a pouco. Uma oca isolada no meio da floresta chama a atenção. Nesse recanto do Brasil, ainda tem gente morando assim? Como os nativos que os portugueses encontraram no descobrimento? Vamos ver. Olá, boa tarde. Tudo bom? Como vai? Tudo em paz? Oba, tudo bom? Que oca bonita. Obrigada. É como voltar a um passado primitivo com as facilidades do mundo moderno. O menino é filho dela, mora aqui e estuda em Itacaré, a cidade mais próxima. A menina é sobrinha dele e veio passar uma temporada. Giovana é paulista da capital, formada em naturologia. Geraldo é índio catarinense e vivia numa aldeia perto de Florianópolis. Trouxe os costumes guaranis e os ensinamentos do pai. Eu sou aprendiz de espiritualidade, junto com meu pai. Você é aprendiz de pajé? Isso. E as diferenças? Atrapalharam? No calor da fogueira, eles contaram essa história desde o começo. Saí de São Paulo, conheci uma aldeia guarani, fui em um ritual guarani. Gostei muito dos cantos, da cultura. E a atração cultural virou paixão quando ela conheceu Geraldo. Começamos a trabalhar junto nos nossos projetos. Foi amor à primeira vista para você? Eu acho que sim, foi à primeira vista. Paixão recíproca à primeira vista? Sim, claro, né? E viemos para aqui, num sonho que a gente tem em comum. Mas como foi trocar a vida lá da cidade
por uma oca aqui no meio da Mata Atlântica? Foi bom. Assim, resumindo, eu acho que é uma boa troca, né? Quando eu morava na cidade, eu me incomodava muito com o trânsito. Sempre queria viver em paz. E você já está adaptada a essa vida assim indígena, eu acho né? que já, eu me adaptei bem, assim, né? Eu gosto muito de ficar perto do fogo, de tomar banho de rio. Acho que os rituais indígenas, eles trazem muita consciência para as pessoas. E ao que parece, trazem também o despreendimento, o desapego da cidade grande. Acho que aqui o que mais está faltando seria uma máquina de lavar, né? Porque a gente tem energia solar, mas não suporta. E uma geladeira, né? Geladeira e máquina de lavar, nada mais. Para essa paulistana, o conforto da vida agitada tem seus encantos, mas não supera o prazer do isolamento, a tranquilidade da mata. Olha, acho que vale a pena. Aqui tem muitos animais silvestres também. É bom ouvir os pássaros, né? Ouvir os animais de noite. E vocês pretendem ficar aqui pro resto da vida? Isso, pro resto da vida eu não sei, mas a gente pretende ficar. E a oca está sempre aberta. Quando quiserem. Harmonia, simplicidade, amor à natureza. Para o surpreendente casal da oca isolada na mata, esta é a receita da felicidade. Outra história de amor pela floresta nos leva a um endereço que o mundo inteiro respeita e admira. Aqui mora uma lenda viva. Ele é pintor, escritor, fotógrafo, escultor. É polonês, tem 96 anos, é sobrevivente da Segunda Guerra e há décadas vem protestando contra a devastação da Mata Atlântica. E sobre o tronco de um pequizeiro queimado, construiu a casa dele. E lá vem ele, feliz com a nossa visita. Franz Kreisberg vai nos mostrar que o amor pela natureza é capaz de grandes transformações. E o sítio onde mora, em Nova Viçosa, extremo sul da Bahia, é um belo exemplo. Em 1972, quando chegou aqui, o sítio tinha acabado de ser desmatado e a vegetação estava morta. Kreisberg, então, resolveu refazer a mata. Comprou 10 mil mudas de espécies nativas e replantou tudo. 45 anos depois, o que era terra arrasada está desse jeito aí, ó. Floresta densa, exuberante. E no meio da floresta que plantou e viu crescer, Kreisberg construiu quiosques que funcionam como um museu particular, onde ele guarda o seu próprio acervo. Aqui estão mais de 300 peças, e todas elas foram criadas com pedaços de árvores, cipós, recolhidos nas derrubadas, nas queimadas. Vamos lá? Mesmo com dificuldade para andar e falar, o mestre faz questão de contar a história dessa obra maravilhosa. Essa aqui o senhor não vende de jeito nenhum. Eu gosto dela. Esta também não tem preço, ele diz. Foi exposta em Paris. Muito mais que poesia em forma de arte, a obra de Franz Kreisberg é também um símbolo da capacidade que a natureza tem de se regenerar, de renascer. Se você quiser rever as belezas da Mata Atlântica, acesse o Globoplay. Fique agora com a super série Os Dias Eram Assim. Boa noite e até a próxima sexta.